Agora, eles estavam embriagados. Aqueles que zombavam de Jesus também zombaram de seus discípulos. Eram as mesmas pessoas. As mesmas pessoas que disseram que Jesus usava o demônio para fazer os milagres, também falaram que os discípulos estavam embriagados. Seriam capazes de espalhar quaisquer tipos de falsos rumores. Mas nós cremos que os críticos falaram a verdade somente se paramos de estudar as Escrituras. Os sacerdotes tinham medo que o milagre de dom de línguas enfraquecesse o domínio que tinham sobre o povo. Por isso eles inventaram essa mentira. Eu nunca vi o álcool tornar uma pessoa capaz de falar uma língua que ele não aprendeu. Nunca vi. Alguém aqui viu? Alguém que vem aqui da América e não fala uma palavra de português, será que se dá bastante álcool para ele, ele começa a falar perfeito português? Duvido. Se fosse assim, seria muito fácil, não é? Eu nunca vi um brasileiro ir para a América sem falar inglês, ir para um bar e ficar intoxicado e sair do bar falando inglês perfeito, não é? Os discípulos falaram essas línguas com perfeição porque cada um compreendeu. Então, a mentira dos sacerdotes foi uma coisa absurda. Não sei como as pessoas podiam até crer. Como é que eles conseguem falar para todos entender? Beberam muito. Mas como esses discípulos que nunca estudaram falar essas línguas, agora falam e todos compreendem? Eles foram para o bar e beberam muito cachaça. É uma história totalmente ridícula. E se nós vamos dizer que os discípulos se comportaram como pessoas que bebem, nós estamos sendo tão absurdos como eles estavam. Nós podemos estudar. Pedro estava cheio do poder do Espírito Santo. Depois de sua negação de Cristo, ele se arrependeu. E ele ficou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo havia o ungido com inteligência e poder. Eu posso desafiar qualquer pessoa que quer dizer que os discípulos se comportaram como pessoas embriagadas, a estudar o sermão que Pedro pregou, que está registrado no livro de Atos, e me dizer se este é um sermão preparado para uma pessoa que está bêbado. Impossível. Ele apresentou-se diante do povo como um líder consagrado, com grande poder. Em vez de agir de forma insegura e tímida, ele se portava com ousadia. Ele pregou com grande força e mostrou as suas fortes convicções. As profecias concernentes a Cristo foram apresentadas com método e clareza que uma pessoa que bebeu whisky não podia apresentar. Uma pessoa que passou a noite no bar e não pode nem ficar em pé, não poderia ter feito uma pregação dessa. Sua atitude era exatamente oposta à de um homem bêbado. Os efeitos do álcool e os efeitos do Espírito Santo não são de forma alguma semelhantes. Posso repetir isso? Os efeitos do Espírito Santo e os efeitos do álcool não têm nada em comum. São totalmente diferentes. Totalmente. Efésios 5:18 disse: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não está dizendo que bebendo e enchendo-se do Espírito Santo vai ser semelhante. Não está dizendo que alguém que tem o Espírito Santo vai agir como se tivesse bebido muito. Ao contrário, diz: não vos embriagueis,
com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. São duas coisas totalmente diferentes. E essa palavra traduzida por dissolução veio da palavra grega, akostia. O que significa essa palavra? Significa deboche. Significa libertinagem. A palavra grega que eles usaram significa devassidão. Nenhuma dessas coisas vem do Espírito Santo. Se refere a qualquer tipo de excesso. Não tem nada a ver com o que acontece com o Espírito Santo. São os resultados naturais de se embebedar com vinho. Não são resultados de estar cheio do Espírito Santo. O álcool e o Espírito Santo estão separados com um abismo enorme, porque a diferença entre um e outro é muito grande. A bebedeira sempre leva uma pessoa para baixo. Quanto mais uma pessoa bebe, mais baixo ele fica. Para profundezas da irracionalidade e selvageria. Uma pessoa embriagada não pode racionar. Eu já tentei pregar para pessoas embriagadas, não adianta. Eu já tentei dar estudo bíblico para alguém que bebeu muito, é tempo perdido. Ele não entende nada. Beber leva a pessoa para baixo. O Espírito Santo não faz isso. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, no entanto, é elevado até as alturas da presença de Deus. Totalmente contrário. Nada em comum. Por que as pessoas embebedam? Por que eles ficam embriagados? Procuram divertimento. Onde as pessoas bebem a folia, a sensação de alegria. E eles acham que estão muito contentes e felizes. E há gargalhadas fortes. A personalidade muda completamente. A pessoa comum, de repente, acha que é uma pessoa muito importante. O ignorante, que mal sabe as letras do alfabeto, pensa de repente que é um filósofo. E ele fala as maiores besteiras, pensando que está falando sabedoria. Um pobre miserável que não tem sequer 2 camisas, transforma-se num milionário. E começa a se gabar, que é muito rico quando não tem nada. Os efeitos do Espírito Santo nunca são enganosos. O Espírito Santo não trabalha assim. O bêbado fica entorpecido enquanto que a pessoa cheia de Espírito Santo fica cheio de sabedoria. O álcool causa indisciplina, enquanto o Espírito Santo traz perfeita ordem. O álcool traz desequilíbrio, enquanto o Espírito Santo produz firmeza e equilíbrio. O álcool resulta em irreverência. O Espírito Santo produz reverência. Totalmente diferente. Quando o Espírito enche a alma, há alegria, encanto, e a pessoa é elevada. Sente um novo ânimo que a eleva acima do nível da vida comum e o faz regozijar-se com uma alegria indescritível. Mas é uma alegria totalmente diferente que se acha num bar. É uma alegria saudável, nunca um estupor. Faz com que a pessoa alegre-se em coisas que agradam a Deus, não em coisas estúpidas. Aqueles que bebem enganosamente acreditam que tornam-se mais fortes. E muitas vezes estão prontos para brigar. O fraco sente que pode começar uma briga com alguém que tenha 2 vezes o seu tamanho, mas ele não tem medo, ele acha que é muito forte, mas está enganado. Mas no Espírito Santo,
Existe força verdadeira, força espiritual, uma força da fé, a força para suportar os fardos da vida, a força para vencer a tentação, a força para viver uma vida de consagração. O Espírito Santo concede um poder místico.